Há mais de um século, na cidade de Timbaúba, Pernambuco, há uma organização que silenciosamente vem tecendo os fios da história e do bem-estar social da comunidade, a Loja Maçônica Obreiros do Norte. Desde a sua fundação, esta instituição tem sido mais que um ponto de encontro para seus membros. É um símbolo de solidariedade e compromisso, onde a busca pelo bem comum guia cada ação. Através de suas mãos, a comunidade é continuamente fortalecida, sustentada pelos valores que fazem da maçonaria um pilar essencial para o desenvolvimento de todos que a cercam. Na cidade de Timbaúba, a loja maçônica surgiu do desejo de amigos em participar da instituição e realizar os primeiros trabalhos sociais. O processo de iniciação de um membro é complexo. Vários fatores são levados em consideração. Bem, lá atrás, lá nos anos 1900, em Timbaúba existiam irmãos da maçonaria. E em conversa, essas pessoas, com os amigos ficaram curiosos, também queriam participar, mas não tinha em Timbaúba. Então, em 1906, juntaram os amigos, alguns irmãos que já frequentavam lojas como Nazaré da Mata, era Obreiros do Porvir, ou até em Recife, como Segredo e Amor à Ordem. Então, esses irmãos frequentavam lá na capital, em Nazaré da Mata, se juntaram e formaram, então, em 1907, em fevereiro, 24 de fevereiro de 1907, foi fundada, então, a Loja Obreiro do Norte, aqui de nossa cidade. E, desde então, fazemos com que a cidade cresça cada vez mais. Para você ser membro da maçonaria, você tem que ser convidado por um membro. E para você ser convidado por um membro da maçonaria, esse membro ele vai observar em você dois aspectos que a gente preza bastante. O primeiro é se você é uma pessoa livre e de bons costumes. E o segundo, e não menos importante, é você crer no ente supremo, que criou o mundo. A gente preza muito pela fé no ente supremo. A pessoa que é ateu não vai entrar jamais na maçonaria. A nossa loja, de início, foi na rua Coronel Antônio Vicente. Eu não tenho certeza, mas ali, praticamente hoje, onde o Boticário, foi ali a primeira loja. Depois, arrecadou-se valores e conseguiu construir um prédio. Esse prédio hoje fica na Praça Carlos Lira. E esse prédio, ainda você pode ver o frontão lá, bem bonito, muito bem feito, onde hoje é o estabelecimento comercial do nosso amigo Dinga. Então a gente indica, mas não quer dizer que o proponente ele vai entrar, não. Isso aí vai ter uma sindicância. E, como é dito em loja, os outros vão começar a observar aquela pessoa para ver se realmente tem um perfil ou não tem. Claro que a gente não busca a perfeição, porque a perfeição a gente busca todo dia lá dentro da loja. A gente tem um que, pelo menos, tem os bons costumes da sociedade. Se for casado, melhor ainda. A gente diz, por que casado? Porque ele já sabe que é um compromisso de um lado, já sabe que é uma despesa de uma casa, já sabe o que é honrar uma mulher, respeitar a mulher, respeitar os filhos. Porque às vezes o solteiro ele não passou por essa experiência. Talvez fique mais difícil dele se adequar dentro da ordem. Mas isso não quer dizer que o solteiro também não entra, ele entra. Depois, no ano de 53, por falta de recursos naquela época, de recuperar esse prédio, foi trocado, então, com o senhor João Feliciano, o Joãozinho Feliciano, foi trocado o prédio, onde hoje é o nosso prédio atual. Teve uma troca de um prédio para o outro, e hoje, desde 1953, nosso prédio, nosso templo é ali. O nome desse profano é que nós chamamos as pessoas que não são maçons ainda. Vai ser submetido à apreciação de todos os presentes. Cada um vai dizer o que pensa sobre ele. Quem não o conhece vai ter a oportunidade de querer conhecê-lo. Ele vai ser convidado para participar de alguma reunião na loja. A partir daí, dito os primeiros preceitos sobre ele, o que é feito? É feita uma sindicância. A vida dessa pessoa é levantada. Dependendo do que se apurar, se ele for um cidadão livre, de bons costumes, não tiver um defeito que cause mal-estar à comunidade, que seja servidor, que não seja uma pessoa avarenta, que procure melhorar o modo em que vive, essa pessoa poderá ser aceita.
o seu nome é submetido a uma votação, designado, aprovado ou não. Se ele for rejeitado por um determinado número de membros, ele não será aceito. No período da fundação, foi muito interessante que nós não tínhamos irmãos, então uma comitiva do Recife, Nazaré e outras cidades participaram daqui. E eu lembro que o primeiro venerável daqui da loja foi Tomás Soriano, esse era juiz da cidade, e depois foi para o Recife e assumiu o cargo de desembargador. Então, um cargo muito alto na justiça do nosso estado. Se ele for aprovado, vai ser marcada a data da iniciação dele, que é quando ele vai entrar naquilo que nós chamamos de Câmara de Reflexões. É onde o maçom, o profano, vai ter o primeiro contato direto com aquilo que realmente é a maçonaria. Vão ser submetidas a ele palavras, frases, objetos, para que ele interprete. E a partir dessa interpretação é que ele será aceito na loja maçônica. A única maneira de entrar na maçonaria é a indicação por um mestre maçom. Não é uma religião, mas tem que acreditar em Deus, porque ateu a gente não aceita lá dentro. Porque a gente tem parte do princípio que tem que ter um Criador e você tem que adorar o Criador para servir a Ele. É os dois itens que é cobrado. É basicamente isso. Não tem mistério não para entrar na maçonaria não. Aqui em Timor tivemos várias pessoas famosas, né, da nossa sociedade, como Ismael Cabral, Ângelo Jordão, que era juiz também do município e acabou também como desembargador. Teve também o Hugo de Andrade, o Jália de Andrade, outro prefeito também de Saltimbaúba, que era da maçonaria também, foi Maurício Moura, né? Maurício Moura. Também foi prefeito e também foi venerável da nossa loja Ovelha do Norte, lá em 1919, um bom tempo atrás. Outro também foi prefeito da cidade, foi o Gilson Muniz, também fez parte também do quadro da Ovelha do Norte. Todo membro maçom é livre em seus pensamentos e crenças, mas a representatividade da instituição tem o mesmo significado para todos. A maçonaria representa um lugar de paz, um lugar de aprendizado. Eu costumo dizer que é uma escola de moral e civismo. Uma instituição altamente séria que envolve todo um percurso de vida da pessoa. É você ter a certeza que será um grande pai, um grande esposo, um grande filho e um grande cidadão. Até porque aqui dentro não é aceito nenhum tipo de desvio ético, moral e de bons costumes. É uma instituição que luta pela igualdade de direitos e que tem na sua corporação o que existe de mais perfeito. Isto é, procurar transformar o homem de bem num homem melhor do que ele já é. A gente vem aqui todas as quintas-feiras, que é o dia de nossa reunião, a gente vem se autolapidar, né, e trabalhar o nosso interior. Eu sinto muito honrado de fazer parte, porque eu iniciei há 12 anos atrás e aí foi um marco que minha vida começou a mudar. Representa uma instituição onde homens de bem se juntam para fazer o bem para a nossa sociedade. Nossas reuniões, praticamente, a gente divide o tempo em aprendizado, né, e discussões do que é que a gente pode fazer para melhoria tanto da maçonaria, como da comunidade, como do bem comum. Então, para mim, a maçonaria é aquela entidade que vai, aos poucos, lapidando o meu interior para que eu possa melhorar em relação à sociedade em que eu vivo. Isso é o que a maçonaria representa para mim. A maçonaria tem como um de seus princípios a ajuda incondicional no que diz respeito às obras sociais. Muito é feito pelos membros, que se empenham em fazer ações em diversas áreas em Timbaúba. Rapaz, a maçonaria ela contribui não só em Timbaúba, mas em toda a cidade que ela está posta ali. Isso ali a gente se reúne numa reunião para justamente definir o que é que nossa sociedade está precisando. Pronto, no caso aqui em Timbaúba, o que a gente sai procurando, pesquisando no bairro, o outro, o que é que precisa, quem deve ajudar. Às vezes somos procurados, claro. Contribuiu
contribui e, se for preciso, eu tenho certeza, irá contribuir futuramente. Basicamente, se formos puxar, né, para a questão social, não só uma ajuda para um abrigo de idosos, não só uma ajuda para uma família que está necessitada, mas principalmente com filantropias. Naquele local, quando a gente passava, se encontravam cidadãos de bem, representantes da sociedade, um juiz de direito, um advogado, um promotor, comerciantes, agricultores, pessoas do comércio. Então, eram pessoas de bem que se reuniam ali. Praticamente, e de modo geral, já demonstrava que nada de errado se fazia. Era uma luta, a gente via que eram pessoas que procuravam melhorar o conhecimento de Timbaúba. À medida que a maçonaria ela vai acolhendo os homens que estão naquela comunidade, né, e vai lapidando, vai oferecendo os seus ensinamentos a esses homens, eles têm a oportunidade de pegar esse ensinamento dentro da maçonaria e praticar na sociedade fora. Então a sociedade ganha muito com isso. Em alguns momentos, a cidade passando por dificuldades, a maçonaria sempre foi atuante, colaborando em várias áreas, na educação, na saúde, na segurança, por exemplo. Teve uma época, lá atrás, nos anos 72, mais ou menos, teve uma grande cheia em Timbaúba. E para você ficar sabendo, a nossa loja, como chamamos, deu apoio a essas pessoas por muitos dias, semanas. Famílias ficaram alojadas dentro da maçonaria, onde os irmãos mantinham essas pessoas com roupa, com alimento. Eu costumo dizer que somos uma família e dia de Páscoa, um dia de Natal sem fome, por exemplo, Natal solidário, um dia das crianças, estamos sempre juntos, né, para tentar minimizar um pouco do sofrimento, da dor. Ajudamos vários lares aí, o Lar Vicentino, o Lícia Campo, tem uma briga ali do evangélico, tem várias unidades, a gente ajudou a construir uma, a gente ajuda, pode ser apenas qualquer pessoa que chega lá pedindo ajuda, uma feira básica, porque em nossas reuniões existe um saco que passa de beneficência, e ali você coloca um valor que seu coração manda, você não precisa anunciar. Só que no final da reunião, quando passa pelos todos os membros ali presentes, é anunciado o valor que tem. E esse valor, ele só pode ser gasto em beneficência. Ou para algum irmão que precise. Porque o irmão, ele pode passar por dificuldade, a gente chama de irmão, todos os maçons ali que se tornaram maçom, e qualquer um pode passar por dificuldade. Então ele fala em loja, que está passando por isso, isso e isso, a loja se reúne e ajuda aquele irmão, e ele diz como pode pagar ou se não pode pagar. E às vezes ele é ajudado, na hora de vir pagar a gente diz, não, quando alguém precisar você ajuda fulano. E assim vai. Não só isso, a abolição da escravatura, a República do Brasil, dentre várias outras coisas. E ainda nesse fio da meada, a gente pode puxar para a questão econômica. Por que não? A partir do momento que se garante direitos inalienáveis, então eu acredito que a sociedade vai para o rumo certo, o norte certo. Não só isso, mas também quando se garante a democracia, a república, né? Então, onde tiver um maçom, tiver um demolei, tenha certeza que a lei será cumprida. Aqui na segurança, já em algum momento, até há pouco tempo, vamos dizer assim, nos ajudamos a própria polícia aqui na nossa cidade, que estava com dificuldade, e nós colaboramos com equipamentos. Até a sede da detenção colaboramos também. A gente tem um prêmio que dá todo final do ano aqui em Timbaúba aos melhores alunos formados da rede municipal e estadual do 9º ano, e tem uma escola estadual, se não me engano, que é o Herente, uma escola técnica, e do 2º grau. E a gente dá uma placa tanto para o colégio como para o aluno que for o melhor do ano. E ele vai ter certificado. O que gerou isso? Isso gerou uma competitividade dentro das escolas, que já é o 5º ano que a gente faz, ou é o 4º, é o 5º ano. E isso é uma maneira de contribuir à sociedade, porque incentiva o estudo. Mas nosso papel fundamental justamente é a gente se desbastar e evoluir como pessoa e servir. O nosso verbo principal é servir. Quem não serve
não serve para estar na maçonaria. A filantropia na maçonaria, a gente trabalha de uma forma bem peculiar, não é aquela filantropia exposta, né? A gente trabalha muito aquela passagem que tem lá na Bíblia, que a gente chama de Livro da Lei, e lá em São Mateus, e que diz que dá com a direita sem que a esquerda veja. Então a filantropia é bastante discreta. Apenas algumas ações que a maçonaria faz, que não é tão discreto, como, por exemplo, um Dia das Crianças, onde a gente faz ação por distribuição de brinquedos. Isso, às vezes, sai mais uma fotografia, porque a gente precisa também dar um retorno para a sociedade do que a gente capta quando a gente faz, por exemplo, o baile da maçonaria. Todo lucro apurado no baile, a gente reverte em filantropia. Então, muitas vezes a gente pega esse lucro, a gente trabalha de forma discreta e também dessa forma, por exemplo, promovendo o Dia das Crianças ou promovendo uma ação de Páscoa, onde a gente distribui também ovos de Páscoa para as crianças da comunidade local. Então, eu acredito que a comunidade ganha quando tem uma maçonaria dessa forma, porque ela cria homens de bem, ela transmite ensinamentos e também contribui para a comunidade na forma de filantropia. Os valores e princípios da maçonaria são intocáveis. Seus membros, apesar de terem cargos definidos na instituição, se tratam como iguais, bem como tratam a todos da sociedade. A maçonaria, ela é bem conhecida de todos, como a igualdade, a fraternidade, a liberdade, né? Então, são pontos cruciais para que a maçonaria desenvolva e cresça. A gente tenta sempre trabalhar de forma que todo mundo seja tratado igualmente. Por exemplo, a questão de, dentro mesmo da maçonaria, nós temos os cargos, temos venerado, temos primeiro vigilante, temos segundo vigilante. Isso é apenas uma formalidade, uma organização de trabalho. Mas, na verdade, aqui nós somos todos irmãos e nos respeitamos como tal. Porque todos nós somos feitos de um mesmo material, somos pedras brutas. A maçonaria procura transformar essa pedra bruta numa pedra mais bem lapidada, tirar as arestas negativas que ela tem e transformá-las em pedras capazes de serem úteis à construção. Melhorar o indivíduo, melhorar a família, melhorar a sociedade, melhorar o todo de um modo geral. Essa é a verdadeira função da maçonaria. Conviver em união. A gente vive realmente como família, busca viver como família. As nossas esposas a gente trata como cunhadas. Uma vez que somos irmãos, nossas esposas são cunhadas. Os filhos a gente trata como sobrinhos. A gente trabalha o lado do melhor do ser humano. Com relação à liberdade, a gente também respeita bastante a liberdade que o irmão tem, como a sociedade como um todo deve ter, a liberdade de expressão, liberdade religiosa. A gente aqui na maçonaria não exige, não discute assuntos políticos partidários. O irmão tem a liberdade para ter a religião que desejar, a concepção política que desejar. Nós aqui, a gente aqui preza pelo cidadão de bem e que ele creia no ente superior, que a gente chama de grande arquiteto do universo. Outros pontos também não podem ficar fora, como a moral, a caridade, a sinceridade, a ética, né? Então, a maçonaria trabalha nesse sentido. Então, em nossas reuniões, nós lutamos e incentivamos que os irmãos caminhem nesse sentido, nessa ordem. O cidadão ele tem a liberdade de pensar, a gente tem a fraternidade para viver, né, e tem a igualdade para se respeitar. É o que ela procura fazer com que o homem se sinta melhor no meio ambiente e que ele procure fazer desse meio ambiente onde ele vive um local melhor para que todos possam viver nele. Então a gente busca sempre trabalhar essa tríade, igualdade, liberdade e fraternidade. Muito do que acontece na cultura, educação e projetos sociais são incentivados pela loja maçônica Obreiros do Norte de Timbaúba, ações que geram engajamento e desenvolvimento da sociedade. Dezenas de pessoas, talvez centenas de pessoas de Timbaúba recebem ajuda e não sabem de onde vem. Aqui tem uma favela que antigamente era chamada a Favela do Papelão, que era do outro lado da Fiat, e as pessoas ali viviam na miséria maior possível. Vez por outra aparecia debaixo da porta
um envelope com um donativo, para que eles pudessem comprar alguma coisa. Sabe-se que em determinado momento tem uma pessoa que está com dificuldade de locomoção, a maçonaria vai, compra uma cadeira de roda e manda entregar e a pessoa não sabe de onde veio. Entidades de assistência social de Timbaúba, católicas, evangélicas, espíritas, recebem ajuda da maçonaria sem saber que estão recebendo essa ajuda. Você já viu falar de Jada de Andrade, que foi um dos homens mais proeminentes de Timbaúba para a época dele. Trouxe para Timbaúba o Cine Teatro Requiem Benjamin. A maçonaria trouxe para aqui esse Quirino. A maçonaria trouxe para aqui a peça Um Sábado em 30. Trouxe para aqui a peça Viva o Cordão Encarnado. Por sinal, Um Sábado em 30 e Viva o Cordão Encarnado são do teatrólogo Luiz Marinho Falcão Filho, que é maçom da loja de Timbaúba. A gente fez um trabalho contra a pedofilia. A gente juntou ao Ministério Público, promotor, a maçonaria e teve vários aulões. Teve um na Escola Técnica, a gente reuniu lá 600 pessoas. E trouxe até o número de denúncia, não lembro qual era o número, se era o número 100. E a gente conseguiu em Timbaúba reduzir em 90% o caso de pedofilia. Porque a gente passou 2 meses trabalhando nisso aí. Fomos em todas as escolas. E alguns membros da loja, fomos na rádio, divulgamos, fomos na escola técnica, fomos na rede estadual, rede municipal. Isso foi bem impactante no momento. Nós fizemos aqui uma campanha permanente contra as drogas. Nós participamos ativamente de toda a campanha político-social que for voltada para a educação de Timbaúba. Naquela cheia de 1977, a maçonaria assumiu a obrigação de fornecer toda a alimentação àquelas pessoas lá do Campo do Sete, que foram totalmente destruídas em volta da antiga cerâmica São Sebastião. Nós participamos aqui em Timbaúba, junto com a Igreja Católica, de reuniões em vários pontos e aspectos, divulgando cultura, mostrando o que é importante para a cultura, mostrando poesia, mostrando arte, mostrando cinema, para que as pessoas se conscientizem disso. Todo movimento que você pensar que foi em benefício de Timbaúba, nós estaremos à frente. Sempre que houver alguma necessidade boa, sempre que houver alguma atenção voltada para a cultura, nós estaremos lá. Pergunta ao seu Luiz Rodrigues, que por sinal também é maçom, se a maçonaria não agiu tão forte para que a faculdade viesse para Timbaúba. Todo ano nós realizamos também retretas com a orquestra, a banda 1º de Novembro, para divulgar a cultura municipal de nossa cidade, que hoje vive tão relegada a um segundo plano. Isso nós fazemos, nós sabemos fazer, porque fazer em silêncio é a melhor maneira de fazer. Que possamos continuar a honrar e celebrar o trabalho e o legado da maçonaria, lembrando sempre que, mesmo entre os mais profundos mistérios, há luz e amor para guiar nosso caminho. Esta é a história da maçonaria em Timbaúba, uma história de união, progresso e eterna busca pela igualdade, fraternidade e a liberdade.